Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia na segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4. Amém? Capítulo 4, nós vamos ler os versículos 8 e 9. Podemos? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Deus, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e lhe pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito tenha completa liberdade aqui nessa noite para fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. Tu sabes como entramos por essas portas, o Senhor é um Deus que nos sonda e que sabe aquilo que nós precisamos receber da Tua parte. É o Teu Espírito, aleluias, quem convence, Pai. É o Teu Espírito que nos guia a toda a verdade, meu Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalhe em nós nessa noite, Senhor, para que possamos sair da Tua casa, meu Senhor, animados, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor, ó Deus amado, toma o controle de todas as coisas. Detém nessa hora todo o poder das trevas, Senhor, e que a Tua bênção seja sobre a Tua casa, sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vou precisar que os irmãos tragam à memória um conhecimento da língua portuguesa. Vamos ver quem lembra. Os irmãos lembram a diferença básica entre os verbos ser e estar? São dois verbos de ligação. Há uma diferença que a gente aprendeu lá atrás entre esses dois verbos. Os irmãos lembram? Ser e estar. Ninguém? O verbo ser, ele nos dá a ideia de alguma coisa permanente. Ele é atemporal, ou seja, está fora do domínio do tempo. Já o verbo estar, ele já indica algo que é passageiro. E por isso ele é temporal. Quer ver um exemplo? Eu sou feliz. Isso significa dizer que, independentemente das circunstâncias, eu sou feliz. Eu não preciso de nada para ser feliz. Eu sou feliz. Agora, eu passei em primeiro lugar no vestibular. Eu estou feliz. Os irmãos conseguiram entender a diferença? Por que eu fiz questão de mostrar essa diferença para os irmãos? Vamos para o texto que a gente acabou de ler. O que a Bíblia diz que nós somos? Diz aí para mim. O que a Bíblia diz que você é? A Bíblia diz que você é atribulado. O que é uma pessoa atribulada? Que sofre tribulações, que passa por adversidade. Você passa por adversidade? O dia todo. Nós acabamos de orar aqui pela família de Rosa, né? Todo dia nós passamos por adversidades. Nós somos atribulados. A Bíblia diz que nós somos perplexos. O que é perplexo? É ficar atônito. Nós ficamos atônitos com determinadas situações. Ainda que a Bíblia diga que tudo aquilo que a gente está vendo e ouvindo faz parte desse tempo, tudo está sendo preparado para a vinda de Cristo. Quando você liga a televisão ou quando você ouve o rádio, você não fica atônito, você não fica perplexo com as notícias. A Bíblia diz que nós ficamos perplexos, somos perplexos. A Bíblia diz que nós somos perseguidos. A palavra de Deus vai dizer que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Nós somos perseguidos. E a Bíblia diz que nós somos abatidos.
E aí me lembra lá do salmista, porque está abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Diante de tudo aquilo que você vê, diante de tudo daquilo que você ouve, você se abate. Você é abatido. Então nós somos atribulados, nós somos perplexos, nós somos perseguidos e somos abatidos. Mas o que nós não somos? Lê aí na tua palavra, na Bíblia. Nós não somos angustiados. Você não é angustiado. O que nós não somos? Desanimados. Amados, você não é desanimado. O que a Bíblia diz que nós não somos? Desamparados. O que o Senhor nos falou? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não somos desamparados. E o que a Bíblia diz que nós não somos? Destruídos. Nós não somos destruídos. Agora, se nós estamos aqui para um culto, como vencer o desânimo, significa que alguma coisa pode acontecer para nos deixar desanimados. Queridos, muitas são as circunstâncias que nos levam a estar desanimados. Muitas são as circunstâncias. Quando nós tiramos os nossos olhos do alvo e colocamos nas circunstâncias, nós desanimamos. Nós ficamos angustiados. Eu achei curioso que aqui no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre essa casa, sobre esse tabernáculo terrestre aqui, que se corrompe, que envelhece, que sofre dores. E ele compara com o edifício que o Senhor tem preparado para nós, uma cidade não feita pelas mãos dos homens. E aí ele vai dizer que esse céu está preparado para nós, e a promessa é tão fiel e verdadeira da parte de Deus, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, que Ele te deu e me deu o Espírito Santo como penhor dessa herança, dessa promessa. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, aqui no versículo 6 do capítulo 5, ele fala o quê? Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Quando a gente começa a pensar que um dia você vai andar numa cidade feita de ouro, quando você começa a pensar que os muros dessa cidade têm fundamentos que são de pedras preciosas, quando você pensa que as portas dessa cidade são de pérola, quando você pensa que nessa cidade não vai haver sol nem lua, porque a glória do Senhor a iluminará e o Cordeiro será a sua lâmpada. Quando você lembra, queridos, que não haverá mais choro, não haverá mais angústia, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, nada de sujo nem imaculado, quer dizer, nada de sujo nem nenhuma mancha vai entrar nessa cidade, e que é lá que você vai morar, e para sempre você vai adorar o Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que vive eternamente. Quando você pensa nisso, você se enche de ânimo. E a gente poderia parar por aqui, porque a igreja já se animou, né? Quando você olha para isso, você se enche de ânimo. É lá que eu vou morar. Mas, amados, lamentavelmente, a gente não vive as 24 horas do dia na dimensão espiritual. Muitas vezes, durante o nosso dia, a gente tira os nossos olhos do alvo e coloca no problema, na luta, nas circunstâncias, e aí vem a situação. Mas isso não é privilégio meu nem seu. E aí eu fui tentar ver na Bíblia que homens de Deus, como Valéria falou no domingo aqui, homens top de linha, que passaram pelo desânimo, desanimaram. E aí eu fui ver em que circunstâncias, quais foram as circunstâncias que levaram esses homens de Deus
desanimarem. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender com o exemplo deles e ver como é que eles venceram. Eu preciso desse exemplo. E aí eu me lembrei da primeira circunstância, amados, que nos faz desanimar. E eu me lembrei de um certo varão, Abraão. E a primeira circunstância que eu me lembrei foi de promessa. Promessa que o Senhor fez a mim e a você há muito tempo atrás e que ainda não se cumpriu. O tempo está passando, está passando, está passando, e a promessa que o Senhor te fez e me fez não se cumpriu. Abre a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Olha só. O Senhor se apresenta para Abraão e ele fala assim: não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Olha o que Abraão responde ao Senhor. Senhor Jeová, que me hás de dar? Essa pergunta de Abraão já mostra que o estado daquele homem, naquele momento, era de desânimo. Abraão estava dentro da sua tenda, olhando, sabe para quem? Para Eliezer. Um criado, nascido na sua casa, e que para ele seria o seu herdeiro. Porque o Senhor, lá no capítulo 12, havia feito uma promessa a Abraão, que dele faria uma grande nação. O tempo se passou. E Abraão, amados, o pai da fé, ele chega para o Senhor e fala: Senhor, o que o Senhor vai me dar? O que o Senhor vai me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Aí a palavra vai dizer que no versículo 5, o que o Senhor faz com ele? O Senhor o leva para fora da tenda. Vem cá, Abraão, vem cá. Sai dessa tenda aí, vem cá. Conta as estrelas. O Senhor renova a promessa que ele tinha feito a Abraão. E a palavra vai dizer que Abraão, ele creu. E isso lhe foi imputado com justiça. Essa aqui é a primeira vez que nós vamos ver na Bíblia a menção à doutrina da justificação pela fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Queridos, não havia razão lógica para Abraão crer, um homem de quase 100 anos. Sara já não tinha mais o costume das mulheres. Abraão estava ali esperando contra a esperança, mas ele creu. Se você está esperando uma promessa aí do Senhor, a palavra de Deus vai dizer que em Provérbios, eu até anotei aqui, que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore da vida. Se você está esperando e você tem essa promessa por tardia e você acha que até não vai mais se cumprir, aprenda com Abraão. Deixa o Senhor te conduzir para fora hoje. Deixa o Senhor renovar a promessa que Ele te fez e creia. Creia na promessa do Senhor. Sabe por quê? Abre a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 4. Você vai ver o testemunho que o apóstolo Paulo vai dar a respeito de Abraão. Romanos, no capítulo 4. Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 18. 4:18, ele vai dizer assim, ó: o qual, em esperança,
creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo, que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Deixa o Senhor te levar para fora nessa noite. Deixa Ele, de novo, te fazer lembrar da promessa que Ele te fez, querido. E creia incondicionalmente na promessa do Senhor. Creia. Espere contra a esperança. Mas espere. Amados, eu também me lembrei de um outro homem top de linha. Que desanimou diante da luta, diante da pressão do inimigo. Sabe quem foi? Elias. Elias. Abre lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Os irmãos conhecem essa palavra, né? Elias alcança uma grande vitória da parte do Senhor contra os profetas de Baal. E logo depois dessa vitória, ele recebe um recado de Jezabel, dizendo que assim como ele fez com os profetas, Jezabel faria com ele no dia seguinte. O que Elias faz? Foge. Ele foge, ele vai para um deserto. Ali, ele pede a morte. Ali, o Senhor o alimenta. Ele caminha mais um pouco. E ele vai parar lá numa caverna no Monte Horebe. E ele entra lá. E eu acho linda a pergunta que Deus faz a ele. Que está lá no versículo 9. Que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aí dentro, Elias? O que você está fazendo dentro dessa caverna? E eu acho lindo que aí o Senhor não fala com ele dentro da caverna, assim como não falou com Abraão dentro da tenda. Vem para fora que eu vou falar contigo. Vem para fora, Elias. E aí Elias sai. E a Bíblia vai dizer que o Senhor passava, assim como também passava um vento, assim como depois teve um terremoto, depois foi o fogo. Mas o Senhor estava numa voz mansa e delicada. Que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Precisamos aprender a discernir a voz do Senhor, amados. Tem uma hora que ele vai falar no terremoto, outra hora ele vai falar no fogo, outra hora ele vai falar no vento forte, mas ele fala com uma voz mansa e delicada também. E aí o Senhor pergunta novamente a Elias, no capítulo 3, Elias, o que você está fazendo ali? Aí vem Elias com lamúria, amados. Olha só. Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para tirarem. Por 2 vezes Elias responde ao Senhor. Você acha que o Senhor deu corda às lamúrias de Elias? Tu acha que o Senhor passou a mão na cabeça? Ah, profeta, você está certo, coitado. Tu acha que o Senhor vai se preocupar em responder logo a Elias, falando assim, olha só, tem um povo aí, eu reservei aí um povo que não se dobrou a Baal também, não é só você não. Sabe o que o Senhor fala para ele? Elias, olha só, se levanta, vai, unge o rei da Síria, unge o rei de Israel, unge o profeta, e tem mais, eu reservei um povo que ainda não se dobrou. Querido, saia da caverna, para com essa lamúria. Eu me lembrei, eu estava lendo esse texto, eu me lembrei da irmã Rosane Overney, que no último simpósio ela contou que um dia ela acordou muito desanimada, com o cabelo para o alto, com a cara amarrotada, e ela foi lá, Senhor, olha para mim,
Senhor, olha o que eu estou passando. Não sei quantas irmãs lembram disso. O Senhor não está vendo, eu sou fiel ao Senhor. E ela falou que na mesma hora ouviu Deus falar assim, ô Rosane, vai lá, lava o rosto, penteia esse cabelo, se arruma e para com esse negócio. Num instante ela se endireitou. Pronto, acabou. A gente tem mania disso, sabe? Senhor, olha só, Senhor, eu sou tua serva, olha o que eu estou passando. E eu venho ao culto, e eu sou dizimista fiel, e eu oro, e eu jejuo, e olha o que está acontecendo comigo. Nós temos essa mania. Querido, o que você está fazendo na caverna? O que você está fazendo dentro da caverna? Você está pensando que o Senhor vai passar a mão na tua cabecinha? Vai ter piedade de você? Não vai, não. Completa a obra que Deus te mandou fazer. Vai. O Senhor deu logo trabalho para Elias. Deu logo trabalho. Vai trabalhar. Vai trabalhar para você parar com essa gracinha. Vai encher tua cabeça de trabalho com a minha obra. Que aí você para com esse negócio de ficar se lamuriando. É assim que Deus quer, amados. É assim que o Senhor quer. E aí, eu me lembrei ainda de um outro homem de Deus, é só top de linha. Me lembrei de Asaf. Vai lá no Salmo 73. Talvez você esteja desanimando, sabe por quê? Porque está colocando os teus olhos na prosperidade do ímpio. Aí você olha para você e olha para o ímpio e desanima. E desanima. Observa bem o Salmo 73. Olha o que o Asaf, responsável pelos levitas, olha o que ele fala aqui. No versículo 12. Não, 13, desculpe. Olha só. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Olha só o pensamento de Asaf, homem que compôs vários salmos. O pensamento dele era: em vão eu tenho servido ao Senhor. O que está me adiantando servir ao Senhor? Qual tem sido a minha recompensa? Eu vou te falar uma coisa nessa noite, amados. Se esse tem sido o teu pensamento, pede misericórdia ao Senhor. Você sabe por quê? Olha o que ele fala no versículo 2 aí. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Toma cuidado. Se você estiver desanimado, olhando para a tua vida e comparando com a vida do ímpio, você toma cuidado com esse negócio. Porque Asaf foi claro aqui. Os meus pés quase escorregaram. Eu quase tropecei. E você quer um conselho da parte do Senhor? Não tenta entender isso pela tua força, não. Mas vai lá para o versículo 17. Vai lá para o versículo 17. Ele diz assim, ó. Até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi. Quando ele entra no santuário de Deus, e quando ele entende, aí você vai para o versículo 1, que ele fala assim, ó. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Se você tem andado desanimado, porque você olha, o ímpio lá tem segurança. O ímpio lá blasfema do Senhor e se dá bem. O ímpio lá bate a língua só com malícia. O ímpio lá está com o carrão do ano. O ímpio lá tem casa. O ímpio lá só se veste com marca. O ímpio lá só se dá bem, só prospera. E eu?
Toma cuidado, amado. Toma cuidado. Toma cuidado para os teus pés não resvalarem. Toma cuidado para você não escorregar. Toma cuidado. Toma cuidado. Entra lá no santuário de Deus. E deixa que Deus te faça entender. Para que você possa sair dizendo verdadeiramente: bom é o Senhor. Bom é o Senhor. Queridos, às vezes a gente desanima com a obra. Fazer a obra de Deus não é fácil, não. Não é fácil, não. Você é incompreendido pelos teus próprios irmãos. Você é incompreendido pelos da tua casa. Ah, não foi assim com Jesus? Foi assim com Jesus. Os irmãos dele não falaram para ele: você não quer aparecer? Vai lá para a festa. Não é isso que você quer? Às vezes nós somos incompreendidos. Fazer a obra de Deus não é fácil. E às vezes você vai fazendo a obra de Deus e chega uma hora que você desanima. Você entra num estágio de desânimo. E aí eu me lembrei de Jeremias. Abre lá, em Jeremias, no capítulo 20. A palavra do Senhor vai dizer que Jeremias, por pregar a verdade, por pregar o juízo de Deus, por estar no centro da vontade de Deus, foi o quê? Ferido e preso. E chega uma hora que Jeremias fala assim para Deus, lá no versículo 7, iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Às vezes fazer a obra é isso aí, querido. É isso aí. Aí ele falou assim, ó. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem põe a mão do arado e olha para trás não é apto do reino dos céus. Botou a mão no arado, querido? Vai chorando, vai pedindo graça, vai pedindo misericórdia, mas cumpre a obra que Deus colocou nas tuas mãos. É fácil? Não. Não é fácil. Mas se você recebeu do Senhor um ministério, não abandona não, querido. Não abandona não. A palavra de Deus vai dizer que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ele voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A obra é difícil, não foi fácil para ninguém. Não vai ser fácil para você. Mas chora diante do Senhor, pede misericórdia. Tem irmão que por qualquer coisa vai lá e entrega. Pastor, eu não quero mais. Pastor, não dá mais para mim. Para com isso, meu irmão. Para com isso, porque a obra não é do pastor. A obra é de Deus. Você vai estar largando a obra de Deus. O teu compromisso é com Deus. Para com esse negócio. Às vezes a gente desanima sim. Não é fácil, não. Mas nós temos o Espírito de Deus, que é o nosso ajudador. E aí você vai aos pés do Senhor, e aí você chora tudo que você tem para chorar. E aí você levanta, e você caminha mais uma milha. É assim que tem que ser, querido. É assim que tem que ser. O Senhor chamou um exército, homens e mulheres valorosos para a sua obra. E a gente, por qualquer coisinha, deixa.
como se fosse algo do homem. Há poder no sangue de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Da minha vida. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. E para a gente não ficar só no Velho Testamento, vamos lá para o Novo. Lucas, capítulo 24. Aqui, queridos, Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia ressuscitado, e a palavra vai dizer, a partir do versículo 13, que dois discípulos saíram de Jerusalém e estavam a caminho de Emaús. Entenda aqui uma coisa, nunca foi propósito de Deus que eles saíssem de Jerusalém. A promessa estava em que eles permanecessem ali. E muitas das vezes, querido, a gente desanima porque você cria uma expectativa no seu coração de que Deus vai fazer por essa linha. E Deus não faz, porque Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E aí você cria aquela expectativa. Não, vai ser por aqui. E o Senhor faz por ali. E quando o Senhor faz por ali, você fica triste, frustrado, decepcionado. Porque o Senhor não fez da forma como você achou que fosse. E eu achei curioso porque esses discípulos saíam e eles andavam, eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido, e o Senhor se apresenta com eles, ao lado deles, eles não percebem, porque a palavra vai dizer que os olhos deles estavam carregados de tristeza. E qual é a pergunta que o Senhor faz a eles? Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tão tristes? O que vocês estão falando aí? Por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão tão desanimados? E aí eles começam a falar, vem cá, onde você estava? Que você não sabe das coisas que aconteceram aqui. E eles falam assim, ó, olha aí, ó, quando você cria uma expectativa. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Quem foi que disse que o Senhor seria um redentor político? Quem disse para eles? O Senhor seria o redentor da alma daquele povo. Mas eles criaram essa expectativa de que o Senhor livraria eles do domínio romano. E aí, frustrados, desanimados, entristecidos, sabe o que aconteceu, queridos? O Senhor caminhava com eles. E curioso que, olha só, eles ainda falam assim, e hoje já é o terceiro dia, porque eles lembraram da promessa, ainda falam assim, é bem verdade que umas mulheres foram lá no sepulcro, não acharam o corpo dele. Olha só como a fé estava lá no pé. Lá no pé. Porque estavam entristecidos. Porque criaram uma expectativa nos corações que o Senhor nunca disse para eles que faria daquela forma. E ali o Senhor começa a palestrar com eles e começa a explanar, a expor toda a Escritura desde Moisés. E certamente o coração daqueles homens, porque a palavra diz isso, começa o quê? A arder. Começa a arder. Aí que vem o grande lance dessa questão aqui. Sabe o que eles fizeram? Eles constrangeram Jesus a ficar com eles. Fica conosco. Está gostoso. Entra aqui, Jesus.
Mesmo eles não sabendo naquele momento que era Jesus. Mas estava bom, estava alegrando, estava animando, estava gostoso. Então entra e fica conosco. E no momento que Jesus entra e parte o pão, os olhos daqueles homens são abertos. E eles reconhecem que era o Senhor. E sabe o que acontece com eles? Eles depressa se levantam e voltam para Jerusalém, de onde não deveriam ter saído. Querido, se a palavra ardeu em teu coração, constranja Jesus essa noite a ficar contigo. Porque você precisa ter os seus olhos abertos, para que você volte a Jerusalém. Nós precisamos voltar a Jerusalém. Descemos, de repente, a caminho de Emaús, totalmente frustrados, desanimados, entristecidos. Mas constranja Jesus essa noite. Entra e fica comigo. E deixa Ele abrir os teus olhos. Observem, queridos, que em todos esses exemplos, a gente vê que o desânimo, ele paralisa. Abraão estava dentro da tenda. Elias estava dentro da caverna. Asaf quase caiu, quase tropeçou. Quem mais que nós falamos aqui? Jeremias pensou em desistir e os profetas saíram e os discípulos saíram de Jerusalém. Observa isso. Isso é estratégia de Satanás para te parar. O desânimo é estratégia de Satanás para que você não enxergue um palmo à tua frente. O desânimo é estratégia de Satanás para que você não veja o que é a verdade. Para que você não entenda quem é o teu Deus. O desânimo é estratégia de Satanás, como nós ouvimos aqui no domingo, para que a gente não ganhe almas para Jesus. Porque você olha para você e fica, ó dia, ó azar, ó dia, ó azar. E você não sai da caverna, não sai da tenda e pensa em parar e quer entregar ministério e quer entregar cargo. O desânimo, ele vem para isso. É estratégia de Satanás. Mas lembra que isso é um estado na tua vida, é um momento. Você não é desanimado. Você não é desanimado. E aí eu comecei a pensar numa coisa, sabe, pastor Roberto? Eu comecei a pensar hoje à tarde, e eu queria que os irmãos me ajudassem. Me lembra aí no livro de Atos, um episódio de desânimo. Me lembra aí, me faz lembrar no livro de Atos. Porque eu vi homens, sim, como Estevão, morrendo apedrejados, vendo a glória de Deus, e pedindo ao Senhor para ter misericórdia daqueles que apedrejavam. Eu vi Paulo e Silas açoitados, adorando o nome do Senhor. Eu vi Pedro preso entre soldados, amados, dormindo tranquilamente, porque a vida dele estava nas mãos do Senhor. Eu vi Paulo passando por naufrágio, sendo açoitado, apedrejado. E cadê o desânimo? Pelo contrário, os discípulos, quando foram presos a primeira vez e foram açoitados, eles ficaram felizes por serem dignos de padecer pelo nome do Senhor. Mas nós hoje não queremos padecer, queridos. Nós não queremos. Por tudo desanimamos. Por tudo queremos deixar o Senhor. Queremos dar as costas. Queremos tirar a mão do arado. Me diz aí no livro de Atos, sabe o que eu penso? Que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios. O desânimo está tomando conta da igreja, porque nós não estamos cheios. Porque aonde há a presença do Espírito Santo fervilhando, não há lugar para desânimo. Será que nós podemos entender isso? Se você está cheio do Espírito, você está cheio, não há mais lugar para desânimo. Não há lugar.
E não sou eu que estou falando, abre. Eu fui pesquisando, pastor. Eu fui vendo Atos. E eu falei, Senhor, cadê? Senhor, cadê? Senhor, cadê? Não tem. Você não ouve falar em desânimo? Por que será? Os olhos daquelas vidas, daqueles homens, estavam no alvo. Está pensando que ele estava preocupado com roupa? Está pensando que estava preocupado com sapato? Estava preocupado com carro? Estava preocupado com casa? Eles dividiam, tinham tudo em comum. A preocupação deles estava lá, no alto, das coisas do Senhor. É por isso que eu estou desanimada. Eu estou desanimada porque os meus olhos não estão inteiramente no alto. Porque o meu pensamento não está no alto. E aí eu desanimo, é óbvio que eu desanimo. Eu preciso ser cheia do Espírito Santo. Eu preciso do renovo do Senhor. Eu preciso. Hoje eu falava com o Senhor. Senhor, me dá ousadia. Porque eu quero avançar e conquistar. Que isso? A igreja está retrocedendo. Estamos vendo as religiões avançando. Precisamos ser cheios, queridos. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Quer vencer o desânimo? Se encha. Se encha. Pede ao Espírito Santo, me enche. E busca Ele com todo o seu coração. Amém, amados? É assim que se vence o desânimo. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Em nome de Jesus.